Então, eu vou lhes falar com esta liberdade, pensando no meu amigo Marciano. Veja, eu estou dentro do barco, eu preciso, Gael, meu filho, precisa viver num país que tem oportunidade. Eu pretendo morrer aqui, eu pretendo continuar trabalhando aqui, então eu estou dentro do mesmo barco. Mas veja, o problema do Brasil, meu presidente, não é Chico, Maria ou Manel. Ainda que Chico, Maria ou Manel possam e fazem uma diferença substantiva na política. Mas no Brasil, o nosso problema é de modelagem de economia política, o desenho da economia política e de modelagem do modelo, de modelagem do modo mesmo como nós organizamos a luta política. É disso que se trata. E ou os brasileiros nos dedicamos metodologicamente, nós não precisamos concordar com a solucionática, como dizia o Dada Maravilha. Nós precisamos fazer um acordo metodológico, nós precisamos entender, fazer um acordo no método. Do que se trata? Então vamos lá pegar aqui. Eu estou obrigado hoje a refletir consigo sobre as perspectivas da economia brasileira. Você tem os otimistas do Adriano Pinto, não é? Do Adriano Nogueira. Os otimistas não querem saber dos problemas. Os otimistas acham que tudo vai dar certo. Esses, acreditem, no Brasil, erram sempre. Eles agora estão eufóricos, porque a Standard & Poor's, que o pessoal lá do Zé Walter sabe bastante bem o que representa, né? A Standard & Poor's tirou o Brasil da classificação de risco estável para positiva. Então, há uma euforia imensa. E o IBGE publicou uma estatística dizendo que a economia brasileira surpreendeu, cresceu 1,9% no trimestre em comparação com o trimestre anterior. Então já está todo mundo cometendo rigorosamente o mesmo erro e alienação com que há 30 anos, praticamente, em números redondos, nós brasileiros temos sido enganados, enquanto o nosso país está sendo destruído. Acreditem, não há exagero nenhuma na minha palavra. O Brasil é um país em processo grave de destruição. As nações também se suicidam. Vou tentar demonstrar isso para fazer a perspectiva. Os pessimistas, esses não nos servem. Eles trazem uma emoção muito negativa. Eles, às vezes, relativizam os problemas e se acovardam diante deles. Eles não têm imaginação. Eles não fazem o diagnóstico correto dos potenciais extraordinários. E eles nem sequer conhecem o ideograma chinês, que é o mesmo para a ideia de crise, é o mesmo ideograma para a ideia de oportunidade, com um rabinho de nada. Os chineses, quando veem o ideograma crise, eles veem quase instantaneamente a ideia de oportunidade. E é do que se trata. Eu estou aqui num celeiro de vitoriosos, num país que está sendo destruído há 20. Eu vendo ali o Boris, né? Quantos dos nossos grandes empreendedores não foram para o ralo para demonstrar essa evidência de que o país é um processo de destruição? Paraíso. Né? Eu não vou falar de tantas coisas aí que a gente tinha orgulho e que fomos vendo indo para o ralo, gente boa, trabalhadora, pagadora de imposto, empregadora de gente, e que foram arrastados para o fracasso, porque a condição de produzir, de trabalhar, de empreender no Brasil é absolutamente impossível à luz dos termos de comparação internacional. Portanto, o pessimista, ele não sabe que o Brasil, não quer saber que o Brasil é um de 3 países do mundo em disponibilidade de recursos naturais. Em qualquer argumento, de terras raras a petróleo, que é a obviedade, o Brasil ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro lugar do mundo. Em estoque de terras férteis para a produção de alimentos, não há par no mundo. Na possibilidade de usar o sol para não só uma biodiversidade, base de uma revolucionária nova química, nova nutrição, nova farmácia, nova biotecnologia, mas para a energia, para a reconversão a um padrão energético sustentável, de descarbonização, que virou um assunto que está todo mundo meio falando levianamente, mas importa em decisões práticas, objetivas, que nós não estamos tomando, pelo menos com as velocidades e com os rumos corretos, a meu juízo. Portanto, o pessimista não serve. Eu proponho um olhar realista. Como é que o Brasil pode crescer? Nós podemos olhar isso sob o ponto de vista histórico. Eu tenho muito orgulho de ter servido ao Brasil como ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Eu conheço organicamente, desde a sua nascença, o Plano Real, suas virtudes, suas contradições. E acreditem, boa parte do desafio que nós estamos vivendo hoje
deriva da agenda não cumprida na imaginação do Plano Real. Por exemplo, você me cobra, e eu vou refletir um pouco mais adredemente sobre isso, um olhar sobre a questão dos juros, a questão tributária. Tudo isso é uma consequência terrível de uma agenda não cumprida, embora imaginada, no real. Por quê? Porque o Plano Real era um começo de conversa, era o capítulo primeiro de uma novela, e que nós tínhamos que aperfeiçoar com grande profundidade, com grandes riscos políticos, com grande complexidade, em tempos politicamente muito delicados para o Brasil, porque não só se desmoralizaram a presidência da República com o impeachment do Collor, como nós tínhamos também visto se desmoralizar o Congresso Nacional, numa CPI dos anões do orçamento, que simplesmente flagrou na época, vejam como era o Brasil na época, havia uma empresa chamada Norberto Odebrecht, que foi pilhada pela Polícia Federal, e a única diferença do escândalo do Mensalão e depois do Petrolão é que a mídia não era digital, a mídia eram os disquetes. Mas é a mesma empresa, a mesma corporação, os mesmos políticos, os mesmos ladrões, as mesmas práticas dos anões do orçamento e do impeachment do Collor. Percebam, meus compatriotas, percebam, tem uma coisa errada estrategicamente no nosso país. Estou falando de um escândalo que pegou os anões do orçamento, que a empresa pioneira, a empresa mais visível era a Odebrecht. 20 anos depois, a Odebrecht é pilhada com a lista dos apelidos e tal. A mesma coisa, o mesmo patrimonialismo, como está acontecendo hoje. Então, repare, o que acontecia no Brasil nessa data? O Brasil tinha dois problemas para resolver. Como segue, penso eu, tendo os mesmos dois problemas para resolver, se nós pudermos fazer um acordo metodológico. O primeiro problema era o arranjo político. Acreditem, há toda uma massiva propaganda para desqualificar a política, que é a linguagem da democracia, porque isto interessa ideologicamente a fatores clandestinos de poder que manipulam o espaço público sem a legitimidade do voto e da discussão popular que a política e a democracia garantem. É moderno isso é um problema grave dos americanos, é um problema grave da democracia envelhecida da Europa, é um problema dos chineses que não têm apreço à virtude democrática, tal como a defendemos. E os documentos chineses falam com despudor, que não querem um modelo de democracia liberal do Ocidente, porque ela é corrupta, porque ela é decadente. O presidente Putin da Rússia acaba de fazer um discurso conflagrando a guerra cultural e não tem pudor nenhum de denunciar a corrupção e as distorções graves que a nossa democracia ocidental está produzindo. Essa é a grande convulsão em que o mundo está atolado. Portanto, nós temos que trazer de volta essa questão da centralidade da política. Mas se não é por ciência, se não é por modelagem, é por pragmatismo. Repare bem, eu tenho para mim que boa parte dos problemas que nós estamos vivenciando hoje deriva do fracasso da minha geração, que tem no seu peito as medalhas reluzentes da redemocratização. Os campeões da luta pela redemocratização, Fernando Henrique e Lula, representam, no resumo, o que eu estou querendo dizer. Nós tínhamos um problema político. Qual era o problema político? Que não está morto no passado por tudo quanto nós estamos assistindo recentemente no Brasil, que era a falta de democracia, mesmo na sua acepção liberal mais superficial. Tínhamos uma ditadura, ou pelo menos alguns de nós achávamos que aquilo era uma ditadura, outros tantos compreendiam que aquilo era uma reação, não é, do anticomunismo, no período de Guerra Fria, para proteger o Brasil da influência soviética, que também tem um traço de verdade. Haverá o dia que nós precisamos pacificar, para que a história faça a luz, que a gente saia dessas paixões reducionistas que nos heroificam, dizendo a nós, eu era do movimento estudantil, eu adoro lembrar as primeiras passeatas, as primeiras greves, eu estava metido em todas elas. Eu gosto de ser referido como herói da resistência, embora nem mereça tanto, né? Porque nunca sofri cadeia, nunca fui preso, nunca fui torturado, como muitos foram. Mas a comoção da sociedade brasileira contra a ditadura encontra uma oportunidade de precipitar o seu fim no colapso do modelo econômico. Aí é outra grande questão. E eu não estou fazendo história, eu estou examinando as perspectivas futuras do Brasil. E acreditem, o acordo metodológico que os brasileiros precisamos celebrar, e é papel do debate político, porque ninguém mais fará isso,
A academia pode nos iluminar, pode nos instrumentalizar, mas só o debate político pode organizar entre nós esse acordo metodológico que eu estou propondo. Qual era a questão? A questão é que a ditadura, quando o país crescia 15% ao ano, a 12%, sim, a juventude talvez não se lembre, não saiba, não parou para estudar, mas houve anos seguidos em que a economia brasileira crescia 12%, 14%, 15% ao ano. O mais feroz dos ditadores militares ia para o estádio de futebol com radinho de pilha, sem segurança, e era ovacionado pela população brasileira. Já é hora de deixar esse heroísmo frouxo que aconteceu, que todo mundo engordou, todo mundo, né, ficou aí conveniente e tal, para a gente pelo menos devolver à juventude brasileira a crença na política, na linguagem da democracia, que é a política e somente ela. Pois bem, na sequência, nós derrubamos a ditadura. Por que nós derrubamos a ditadura naquela data? Não foi porque nós somos mais heróis do que os que nos antecederam e foram derrotados. Não foi porque nós tivemos mais instrumentos de luta do que os que foram derrotados antes de nós. Foi porque o modelo econômico que permitiu ao país crescer 12, 14, instalou-se uma crise econômica que tinha característica de recessão, estagnação e inflação alta. Olha a história. Lá como cá, desmoralizou-se a ditadura porque o velho modelo nacional desenvolvimentista, que tangeu o Brasil dos anos 30 até o ano 80, morreu de morte morrida, morreu de morte matada, e nós não quisemos fazer o diagnóstico dessa morte, porque interessava para nós de forma oportunista, embora compreensível, porque a grande tarefa era redemocratizar o país, a política sobre a economia, nós desconsideramos os fatores externos da economia brasileira. Isso é um problema. Grandes nações como os chineses, os norte-americanos, os indianos, eles, como nós brasileiros, não têm noção do constrangimento internacional do nosso viver. Nós somos tão grandões que a gente acha que se basta aqui. E, na verdade, todo o nosso viver, mais ou menos imediatamente, é impactado pela forma como o nosso país é posto em convivência no cenário internacional. Pois bem, o velho modelo nacional desenvolvimentista, que fez o Brasil crescer a 10, que nos tirou de uma nação agrícola, assentada na monocultura do café, lá para baixo, da cana-de-açúcar cá para cima, meu caro presidente da CDL do Recife, é uma honra grande recebê-los entre nós, não é? Pois bem, esse velho modelo propunha uma audaciosa tarefa. Qual era a tarefa? Modernizar o Brasil. Qual era o caminho da modernidade? Era a indústria. Vamos industrializar o Brasil. Qual era o caminho da industrialização? Ora, tudo que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume revela que tem um mercado no Brasil para isso. Por que eu vou importar pá, enxada, picareta, foice, como Epitácio Pessoa importou para botar no Denox, se eu posso fabricar aqui um rudimento metal mecânico? Só que eu não tinha metal mecânica. Nasce daí a ideia de uma indústria de base. Não tinha capital privado, nasce daí a ideia do Estado ser empresário. Tudo pragmatismo. Não foi ideologia, não foi comunismo, mas foi absoluta liberdade mental, de imaginação, que é tudo que falta ao Brasil hoje, aos brasileiros que tomam as decisões, para audaciosamente nos rebelarmos contra a ideia de um país de economia rural, primária, de subsistência ou de baixíssima rentabilidade, como era o Brasil passado. Resultado prático, esse modelo funcionou. Nós saímos do zero e viramos a 15ª economia industrial do planeta Terra. Eu gosto de repetir isso, especialmente pensando nos jovens, vocês que estão conosco na internet, nas redes da CDL, nas minhas redes. Repito de novo para vocês, o Brasil como nação, como território, como Estado, não tem defeito genético. Este país é dono da mais expressiva e veloz processo de crescimento econômico da história do capitalismo mundial. A China vai nos ganhar esse lugar, porque a China está indo no caminho que o Brasil foi. Não estou falando da institucionalidade política, estou falando do modelo de economia, de organizar a economia. A China, deixa eu dizer para vocês, em 1980, tirante as senhoras e senhoritas aqui presentes, que são muito jovens, o resto de nós tudo já estava vivo em 80. Em 1980, o Brasil era 6 vezes a produção industrial da China. Ontem, o Brasil era 6 vezes a produção industrial da China. Hoje, a China é para mais de 20 vezes o Brasil e está nos deixando no retrovisor longe. E o cenário é o mesmo. Riscos e oportunidades.
crises, agonias, ciclos de contração econômica internacional, para lá eles e para nós. O Brasil, meu presidente, tinha 1/3 do seu PIB em números redondos tirado da indústria em 1980, quando esse modelo acabou. Hoje, o produto industrial brasileiro se aproxima perigosamente dos 10%. Nós estamos nos reprimarizando. A proporção da indústria nacional no PIB brasileiro, que vale a que nós tínhamos a proporção da indústria brasileira hoje em relação ao PIB, é a mesma que nós tínhamos em 1908, na virada do século XIX para o século XX. A Coreia do Sul veio aqui em 1980 e qualquer coisa, ver como é que um país periférico do capitalismo central produzia 500 mil veículos por ano. O Brasil, em 1980, já produzia 500 mil de veículos por ano. E a Coreia do Sul veio aqui. Como é que é essa experiência aí? Hoje, o Brasil virou uma maquiladora em que o governo pega quase 2 bilhões de reais para fazer promoção de venda com cashback, com dinheiro público tirado da saúde, da educação, para desovar os estoques paralisados da indústria automobilística de São Paulo. Pois bem, o componente nacional de um veículo produzido no Brasil hoje é reduzido a frações de menos de 1/3. Virou simplesmente um lugar. E a Coreia tem 4 montadoras globais, entre as quais ela domina 15% do mercado de automóveis do mundo. Se eu fosse falar em eletroeletrônica, em informática, em telecomunicações, aí a surra vai se aumentando gravemente. E fora disso não tem progresso. Todo este auditório aqui tem um celular no bolso ou na bolsa. 100% deles, 100%, até a casquete de plástico, que não tem complexidade tecnológica nenhuma, vindo do estrangeiro. Todo. E essa é a inteligência que eu estou querendo do acordo metodológico. Pois bem, o velho modelo morreu porque imaginou que ia financiar essa estratégia de desenvolvimento industrial com 3 premissas que na data eram razoáveis. A primeira, eu adio eternamente, falaremos de reforma tributária, antes que eu me apaixone demais pelo auditório. Você me avisa, Gisele, por favor. Eu quero cumprimentar o amor da minha vida, que está aqui presente, Gisele. Então, repare, o Brasil praticou 3 coisas que na data eram razoáveis e que sumiram da vida humana. Primeiro, adiamos eternamente a equação politicamente difícil, não é fácil, de montar nossa própria poupança nacional e assentar na nossa poupança nosso investimento. O dinheiro que financia progresso é o dinheiro que se produz em casa. Não tem uma única experiência de êxito civilizatório que se possa anotar no planeta que seja assentado no dinheiro dos outros. Alguém pode dizer, sem exceção? Não, tem uma exceção, os americanos. Por quê? Porque eles conseguiram a base militar e tecnológica que o mundo todo aceitasse um papel pintado de verde como reserva de valor, chama dólar. Mas só eles têm isso. Então, o conceito de poupança para os americanos é nominal. No Brasil, nós não temos dólar. É o nosso realzinho. Ou a gente produz aqui, ou não tem como financiar nosso desenvolvimento. Segundo, o protecionismo. Ora, fechamos o mercado brasileiro para fazer nascer uma indústria nacional. Era razoável. Como é que eu ia fazer nascer uma indústria no Brasil se ela, mal nascente, já estava exposta à competição de escala global? Então, nós inventamos uma proteção transitória que virou um mau costume. Desenvolvemos uma economia de cartel. Quase todos os setores econômicos brasileiros estão oligopolizados, explorando o consumidor, degradando a qualidade possível e aferrando a produtividade brasileira para baixo, como está decaindo violentamente. Produtividade é o resultado entre o que você gasta para fazer uma coisa e as coisas que você produz. O mundo está radicalizando o ganho de produtividade. O Brasil está retrocedendo todo ano pesadamente. Cada vez nós gastamos mais para produzir menos no Brasil. Isso vale para todos os setores da economia. E o terceiro fator foi a criminosa incapacidade de entender o ponto central da disruptura do progresso humano, que é o impacto das tecnologias nos nossos modos modernos de vivência e de consumo. O Brasil adotou uma ideia de substituição de importações. A ideia qual era? Copiar, colar. Para que eu ia desenvolver aqui uma tecnologia brasileira se as tecnologias se sucediam com 10, 15 anos de atraso entre uma e outra, e eu podia esperar um pouquinho, copiar, chegar atrasado e passar 3, 4, 5 anos contemporâneo. O sintoma disso, a primeira indústria automobilística que nós montamos no Brasil, Juscelino Kubitschek trouxe da Alemanha.
uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen. Então a Volkswagen resolveu fazer uma linha de montagem nova, muito mais moderna, e trouxe a linha de montagem de segunda mão para abrir aqui. O Fusca que saiu aqui, em São Bernardo, era igualzinho o Fusca que saiu em Munique. Só que saía um Fusca por dia com 100 de gasto, e lá saía 5 Fusca por dia com 100 de gasto. Olha a produtividade. Começa, então, o Brasil a não ver o que aconteceu. Ditadura. Resultado, e o financiamento. Na data, nós não quisemos fazer, como hoje ainda estamos adiando, o enfrentamento político da questão do financiamento do nosso desenvolvimento. E aí os do tempo decidiram, vamos fugir desse conflito, esse lulismo que está aí, é a mesma coisa no passado, a conciliação, sabe? Você deixa tudo como está e vai enganando as pessoas, e vai ganhando o dia a dia, vai botando do bocado para a boca e tal, e o país não tem alternativa. O resultado prático é o seguinte, nós resolvemos financiar nosso desenvolvimento tomando dinheiro alheio emprestado. De novo, era razoável. Os dinheiros antes da eletronização do meio financeiro, antes de Wall Street, da City, em que um garoto operando um computador, parece que está jogando um videogame, tira 10, 15 bilhões de dólares do balanço de pagamento de um país overnight, para arbitrar ganhos especulativos, isto não existia. Então o Brasil tomou durante 30 anos dinheiro emprestado na valsa. 3 anos de carência, 20 anos para pagar, juro de 3% ao ano. Não vai cair o queixo aí não, para quem descontar uma duplicata 3% ao mês no Brasil. Ao ano nós pagávamos. Então danaram a pedir dinheiro emprestado barato, como se a farra pudesse ser eterna. Chegou 1979, os norte-americanos tiveram uma crise no seu balanço de pagamentos, uma série de problema monetário, e pegaram a taxa de juros de 3% e botaram em 27%. Quebrou todo mundo. Todos os países que dependiam desse fluxo de dinheiro quebraram. Pois aí nasce o problema do Brasil. Olha que absurdo. Nós estamos falando de 1980. Quebra e todos os países quebram. O que acontece? A geração que estava combatendo a ditadura não deixou por menos.